Peppa é uma superestrela infantil, mas por trás de sua personalidade encantadora, houve momentos que causaram estranhamento. É interessante como um personagem tão amado pode às vezes, digamos que o comportamento dela nem sempre foi um exemplo a ser seguido. E é exatamente nisso que vamos mergulhar hoje. Aqueles momentos em que as ações da Peppa podem ter sido um pouco fora do comum. Uma das principais vítimas da Peppa é sua melhor amiga, Suzy Ovelha. No episódio Assobiando, Peppa tenta aprender a assobiar ao notar que todos, exceto ela, conseguem. Ela liga para Suzy para contar que não sabe assobiar. A princípio, Peppa pensa que Suzy não sabe assobiar, mas ao descobrir que Suzy sabe, mostra seu lado egoísta, pois antes ficou feliz achando que a amiga não conseguia. Ao descobrir que Suzy sabia assobiar e ela não, Peppa ficou tão irritada que desligou na cara da amiga, o que foi muito grosseiro. Talvez seja a hora dela aprender a se alegrar pelas conquistas da amiga. Suzy não é a única vítima do bullying da Peppa, que também não foi muito legal com seus amigos. Lembra do episódio O Amigo do George, quando ela brigou com a Rebecca Coelho? Surpreendente, mas tudo começou por causa do George, que brincava com Richard, irmão da Rebecca. De repente, George quebrou o castelo de areia do Richard. Não foi nada legal da parte dele. Aí o Richard quebrou o castelo de areia do George também, e então os dois começaram a chorar. Mas adivinha o que a Peppa fez? Ela começou a discutir com a Rebecca e disse que a culpa era toda do Richard. Ela falou, foi seu irmão, culpa dele. A culpa foi do seu irmão. Ele quebrou o castelo de areia do George. Na verdade, foi o George quem começou tudo. Parece que Peppa precisa saber quem é o verdadeiro culpado. Agora vamos falar sobre o pobre George. Ele é o irmãozinho da Peppa e quase sempre faz o que ela quer. Às vezes parece que a Peppa gosta de ver o George chorar. Lembra dos episódios? Aqui eles brincaram na neve. Eles estavam correndo e se divertindo, mas aí a Peppa tropeçou e caiu direto na neve. O George, como um bebezinho, só riu, mas a Peppa não gostou nada disso. Ela queria se vingar dele. Então, ela fez uma bola de neve gigante, quase do tamanho do George, e jogou nele. George começou a chorar, afinal ainda é um bebê. Não foi legal da Peppa. Sabe com quem a Peppa também é maldosa? Com o próprio pai. Ela sempre tira sarro dele, especialmente por causa da barriga. É verdade que ele tem uma barriga grande, mas isso não significa que seja bom ouvir isso o tempo todo. Antes de irmos para outra teoria de desenho animado, você já pensou no que a família da Peppa Pig e amigos comem no churrasco? Todo criador deveria saber disso. Muita gente pergunta qual é a ferramenta de edição mais rápida e fácil. Eu não sei muito sobre outras pessoas, porque eu sou um cachorro. Uso um editor de vídeo com IA chamado Opus Clip, que é uma ótima ferramenta tudo em um para edição de vídeo. Ele pode gerar legendas com IA, inserir B-roll e criar automaticamente clipes curtos prontos para postar nas redes sociais. Ele até reconhece rostos, mantém o foco na pessoa certa e edita tudo em pouquíssimo tempo. Experimente o Opus Clip grátis por uma semana escaneando o QR Code ou acessando o link abaixo para uma oferta especial. Use o novo código do Opus Clip na finalização da compra e ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. Agora vamos ao próximo erro estranho de desenho animado. Quando o vovô Pig fez uma casa na árvore para a Peppa e o George, a Peppa criou uma senha secreta, a barriga grande do papai. Isso mesmo, a barriga grande do papai. Parece que a Peppa gosta mesmo de envergonhar o pai na frente de todos. Ele cuida tanto dela, isso não é muito legal. Essa casa na árvore também esteve envolvida em outra maldade da Peppa. George, Richard, Peppa e suas amigas brincavam juntos nela. Quando Pedro e Danny chegaram de bicicleta, Peppa decidiu que a casa na árvore era só para as meninas fazerem uma festa do chá. Então ela não deixou o Pedro e o Danny entrarem e ainda expulsou o George e o Richard. Ela nem sequer disse por favor ou qualquer coisa assim. Parece que a Peppa não gosta de compartilhar seus brinquedos nem seus amigos. Continuando, lembra do episódio A Briga? Nele, Suzy brincava na casa da Peppa e venceu o jogo 2 vezes seguidas. Peppa não gostou, achando que era boa demais para perder. Peppa apontou para Suzy e disse: "Você trapaceou." Você trapaceou! Mesmo sem culpa da Suzy, as duas ficaram bravas, e a mãe da Suzy veio buscá-la, mas elas continuaram discutindo lá fora. Disseram que não seriam mais amigas, deixando as mães surpresas. Algo estranho aconteceu. Mamãe Pig ligou para a casa da Suzy para pedirem desculpas. Peppa pediu desculpas por dizer que Suzy trapaceou, apesar de Suzy ter vencido de forma justa. E sabe o que Suzy fez? Desligou na cara da Peppa. E quer saber? Não culpamos a Suzy. Peppa estava sendo muito egoísta e não era uma boa amiga. Continuando no episódio, o George pega um resfriado. Como o nome indica, George pega um resfriado após brincar na chuva, apesar dos avisos dos pais para se manter seco. Mas veja, o estranho nem é o resfriado em si. Peppa, a irmã mais velha, não parece se importar que o irmão esteja mal.
Dá pra ver claramente que o George está cansado e não está bem, mas a Peppa simplesmente ignora, como se não fosse nada demais. Mais tarde naquela noite, o George estava espirrando e tossindo muito, e era bem barulhento. Peppa ficou irritada, achando que aquilo a deixaria acordada, e se importou mais com seu sono do que com a melhora do irmãozinho. Ela pediu ao George para espirrar mais baixo, como se fosse escolha dele. George, por favor, não espirre tão alto. Já pensou pedir para alguém espirrar mais baixo? Depois ela revirou os olhos e disse que era impossível. Isso é impossível. Na manhã seguinte, George melhora e fica animado. Você pensaria que a Peppa ficaria feliz, certo? Não, ela só o observa, quase irritada por ele estar bem após tê-la mantido acordada. Isso faz pensar, se ela se incomodava tanto com os espirros à noite, por que não dormiu em outro lugar? Sério, o comportamento da Peppa nesse episódio não foi nada gentil. Peppa não foi muito gentil com o Sr. Batata no episódio Sr. Batata Chega à Cidade, enquanto ele explicava às crianças como ser saudável comendo frutas e vegetais. Como vimos, o Sr. Batata também é um vegetal, então Peppa perguntou se deviam comer batatas. Isso deixou o Sr. Batata surpreso e em silêncio. Logo depois disso, as crianças começaram a conversar sobre se o Sr. Batata era um vegetal normal ou não. Então Peppa disse que ele não era um vegetal normal. Pode ser verdade, mas sou maldoso, ainda mais vendo o rosto do Sr. Batata. Talvez até tenha temido que tentassem comê-lo ali. Papai Pig sempre é zoado pela Peppa, como no episódio da casa na árvore após a vovó Pig fazer biscoitos. Para deixar o Papai Pig sem graça, Peppa fez todos repetirem a senha secreta da casa na árvore. Todos riram do Papai Pig, mas todos os porquinhos adultos são meio redondos, se você reparar. Então o Papai Pig não é o único com barriga grande, mas só a Peppa aponta isso. E veja a cara dele, ele claramente não gostou de virar piada. Mamãe Pig e Papai Pig precisam ensinar a Peppa a tratar melhor o pai. Ela ainda está aprendendo e pode melhorar. Lembra do episódio Projeto Escolar? Peppa chegou em casa dizendo que precisava construir um castelo para a escola. Papai Pig, que entende muito de construções, ficou animado e sugeriu usar uma caixa de cereal para as paredes e copos para as torres. Mas a Peppa simplesmente disse não, que ela precisava de algo realmente bom. Se você prestar atenção, dá pra ver o rosto feliz do Papai Pig mudando para um triste, como se alguém tivesse feito ele se sentir pequeno. Coitado do Papai Pig. Não foi muito legal da parte da Peppa dizer isso. Ok, todo mundo sabe que a Peppa tem seus momentos, né? Até no aniversário do irmão George, esse lado aparece. Imagina, é o grande dia do George, ele está animado e vai acordar a Peppa. Mas, em vez de ficar feliz, a Peppa fica mal-humorada por ter sido acordada cedo. Quando os pais lembram Peppa que ela fez o mesmo no aniversário dela, Peppa responde: "Mas aquele era o meu aniversário." Aquilo foi diferente. Era o meu aniversário. Como se o dia dela fosse muito mais importante que o do George. Sério, que atitude mimada. Durante o dia, nota-se que a Peppa não se anima com a obsessão do George por dinossauros. A festa tem tema de dinossauro e ocorre em um museu com esqueletos gigantes de dinossauros. Peppa não está muito animada, mas então algo inesperado acontece. No fim, a Peppa deseja feliz aniversário ao Tjorg e até desenha um dinossauro para ele. Inicialmente queria desenhar uma flor, mas mudou de ideia. Conforme a festa vai acontecendo, ela realmente começa a se divertir, provando que mesmo tendo uma personalidade forte, ela realmente se importa com a felicidade do George no dia especial dele. George, eu fiz o seu cartão de aniversário. Então esses foram alguns dos momentos em que a Peppa foi realmente malvada. E como sempre, a gente se vê no próximo vídeo.